Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui, diretamente do Estúdio Móvel, para falarmos sobre o texto Mito de Prometeu e os desafios da Covid-19. Lembrando que essa é uma série de 5 vídeos, esse é o 5º vídeo, em que eu estou respondendo questões que eu mesmo formulei sobre o texto. Questões dissertativas, questões específicas, vai lá no detalhe do texto ali, você... ali ó, esmiuçando, lendo na entrelinha. Por quê? Porque dessa maneira você fixa melhor o conhecimento. Você consegue entender o raciocínio do autor. Você consegue usar o raciocínio dele para responder perguntas, para resolver problemas, né? Perguntas nada mais são do que problemas ali fictícios, né, que a gente está criando no texto, tá bom? Vamos lá então, vamos para a última questão da nossa série aqui. Analise a hipérbole. Pausa, né? O que é hipérbole mesmo? Hipérbole é uma figura de linguagem em que uma pessoa usa uma determinada expressão para aumentar o tom dramático ou aumentar o tom, para exagerar emocionalmente alguma frase ou alguma ideia, tá? Então, por exemplo, você fala assim, ó, isso é uma hipérbole, tá? Eu morri de susto quando vi uma barata andando na minha cozinha. Você não morreu. Se você tivesse morrido de susto, você não tá nem aqui falando, certo? Isso é uma hipérbole. É basicamente isso, tá? Hipérbole é quando você aumenta drasticamente a carga emocional de alguma afirmação. Por que você faz isso? Para chamar a atenção do leitor ou quem está ouvindo, né? Da pessoa que está te ouvindo, tá? É para você falar assim, olha, isso aqui, ó, foi algo muito impressionante, algo que, nossa, que saiu totalmente do esperado, enfim, tá? Isso, você usa hipérbole para isso, beleza? Então tá bom. Vamos lá então, pessoas. Vou ler aqui de novo a questão. Analise a hipérbole, abre aspas, suicídio em massa, do parágrafo 4. Fecha aspas, né? Suicídio, Analise a hipérbole, abre aspas, suicídio em massa, fecha aspas, do parágrafo 4. Analise a antítese. O que é antítese mesmo? Antítese é a aproximação de termos contrários, tá? Não necessariamente, não é uma coisa contra a outra, você está aproximando, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu vou juntar hipérbole com antítese, né? Eu morria de frio em dia de calor, porque eu estava com febre. Eu morria de frio, né? Eu sentia muito frio, uma hipérbole, estou aumentando. Frio. E aí estou aproximando com a ideia de calor, né? Então, apesar de estar muito calor, eu estava morrendo de frio, porque eu estava com febre. Eu aproximei ideias contrárias. Veja que uma coisa não está contrariando a outra, tá? Não é um paradoxo. Né? Por exemplo, sei lá, cair para cima. Isso é um paradoxo, uma coisa anula a outra. No caso da antítese, você só aproxima as ideias. Elas estão presentes no mesmo período ou na mesma oração, tá? Mas elas não estão se contradizendo, beleza? Vamos voltar aqui. Então, analise a antítese. Fracos, apesar de ser dos seus arsenais nucleares. Fortes, apesar de privações. Fecha aspas. Parágrafo 10. E a comparação, abre aspas, como um raio lançado por Zeus, parágrafo 5. Então ele está falando para você analisar figuras de linguagem, né? A primeira figura de linguagem é uma hipérbole, a segunda figura de linguagem é uma antítese e a terceira figura de linguagem é a comparação. Tá, Daniel, o que são figuras de linguagem mesmo? São usos específicos da língua que são usos que você faz para dar uma recursividade ao texto ou para adornar, né? Tornar um texto mais bonito, mais completo, mais persuasivo, nesse caso aqui, porque é um artigo de opinião. Então é para isso que o autor usa figuras de linguagem, tá? O que cada uma dessas frases produzem no leitor? Tranquilo, né? Essa pergunta aqui eu deixei mais fácil por último, né? Só para você... Daniel, você pega muito pesado nas perguntas. Pego. Muito. Essa aqui eu peguei mais leve, tá bom? De lambuja aí pra você não ficar chiando. Vamos lá então. Primeiro, né? Suicídio em massa, tá no parágrafo 4. Vamos reler o parágrafo 4. Quer dizer, então nós temos que ficar relendo o texto? Sim, temos que ficar relendo o texto a todo momento, tá?
Parágrafo 4º. O pensamento mainstream consumista concebido e realizado até o momento não é mais permitido e não deve ter mais espaço. Pausa aqui, né? Qual o pensamento mainstream consumista? É o capitalismo. Tá? O capitalismo levado a cabo principalmente pelos Estados Unidos, né? Então esse pensamento e vejam aqui, né? Nossa, o autor ele a todo momento ele critica essas ideias capitalistas. Você, leitor, não vai cair nessa armadilha. O que eu quero dizer? Quando você estiver lendo o texto, por mais que você concorde com o autor, você vai se manter sempre distante dele. Não tome essas palavras como suas, porque se você tomar como suas, você erra escrevendo. Você tem que ter um distanciamento do texto, sempre, tá? Sempre. Mesmo que você concorde com o autor. Nesse caso aqui eu discordo. Mas isso não interessa. Vamos voltar para o texto. O pensamento mainstream consumista concebido e realizado até o momento não é mais permitido e não deve ter mais espaço, a menos que se queira acelerar o fim de grande parte do gênero humano e um suicídio em massa. Pergunto para vocês, o que aí é a parte do suicídio em massa, né? Ele está falando o seguinte, se tudo continuar como está, vamos tomar a coisa como literal, né? Haveria um suicídio em massa? Você consegue imaginar várias pessoas se matando ao mesmo tempo? Não, né? Então não é isso que ele quer dizer. Ele não está sendo literal aqui, ele está sendo literário. Tá? O que ele está fazendo? Ele está aumentando o sentido da expressão dele. Ele quer dizer o seguinte com isso. Qual a ideia que ele quer colocar no autor, no leitor? É que se continuarmos destruindo a natureza, continuarmos explorando sem limites tudo que é da terra, toda a natureza, todos os recursos naturais, se nós não respeitarmos, não lembrarmos que nós também fazemos parte da natureza, nós estaremos destruindo o nosso próprio mundo. E isso seria um suicídio. Porque nós estamos deixando o único mundo que temos para habitar, inabitável. É isso que ele está falando. Tá? Primeira parte da resposta. Vamos para a segunda parte da resposta. A antítese, né? Fracos, apesar de seus arsenais nucleares. Fortes, apesar das privações. Parágrafo 10. Então vamos lá para o 10. 6, 7, 8, 9, 10. É isso? Além disso, começamos a entender que os ocidentais, apesar... Estou lendo o parágrafo aqui, tá? Parágrafo 10. Ixi, eu acho que eu errei, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É parágrafo 9, tá bom? Parágrafo 9. Além disso, começamos a entender que os ocidentais, apesar de seus arsenais nucleares e das terríveis armas das quais dispõem, são pessoas fracas, tá? Enquanto os mais tecnicamente assistidos e acostumados a um padrão de vida que não poderão mais manter. Então ele está falando o seguinte, que apesar de possuir arsenais nucleares, é isso? Isso. Apesar de possuirmos arsenais nucleares, o que torna o Ocidente forte na geopolítica, ou seja, então o Ocidente como um todo, ele é forte na geopolítica porque ele possui arsenais nucleares. Mas as pessoas são fracas, tá? Essa antítese aí, né? Então, apesar de termos armas incríveis, conhecimentos incríveis, nós como pessoas, segundo o autor, somos fracos. Cadê? Não, peraí. Isso mesmo. São os parágrafos 9 e 10 aqui, tá usando na pergunta, tá? Eu esqueci de citar o parágrafo 9.
parágrafo 9 e parágrafo 10. Vamos à segunda parte aqui, né? Parágrafo 10, tá? Então vou ler o parágrafo 10. Enquanto outros povos, por exemplo, africanos, hostilizados pela xenofobia e racismo na Europa, e não só, são muito mais fortes, ao mesmo tempo ao mesmo tempo em que nada são assistidos pela técnica, sendo habituados a privações a que um ocidental não suportaria. Vou parar aqui, tá? Isso que é a parte que está falando ali. Então, o que ele está falando aqui? Que os africanos, apesar da África como um todo, na geopolítica, ser um continente fraco. Por que um continente fraco? Porque não está, segundo o autor, né? Sempre segundo o autor. Não são as suas palavras. Toma muito cuidado com isso. Num artigo de opinião, é muito fácil você assumir as palavras do autor como suas. Por quê? Porque o cara é especializado em convencer as pessoas. Cuidado com isso. Muito cuidado. Segundo o autor, o continente africano é mais fraco. Por quê? Porque ele é menos assistido... Continente africano na geopolítica, né? Porque ele é menos assistido pela técnica. Ou seja, tem menos capacidade técnica, tecnologia, tá? Mas as pessoas são mais fortes. Por que as pessoas são mais fortes, segundo o autor? Porque eles aguentam privações, as pessoas, né? Aguentam privações, os africanos, que um ocidental não aguentaria. Então, respondendo a pergunta aqui, né? Para o autor, os ocidentais na política, na geopolítica, são mais fortes porque têm domínio da tecnologia e arsenal nuclear, mas são pessoas mais fracas porque eles não conseguiriam suportar privações que um africano suportaria. E os africanos, por sua vez, o continente africano é mais fraco porque não detém, né, não é assistido pela técnica, ou seja, não tem técnica nem tecnologia, ou tem técnica e tecnologia muito menores, vai? O domínio da técnica e da tecnologia é muito menor. Mas as pessoas são mais fortes porque elas aguentam privações. Privações essas que um ocidental não aguentaria. Respondida a segunda parte da questão. Terceira parte da questão. É uma comparação, né? Vamos lá. Como um raio lançado por Zeus, parágrafo 5. Vamos voltar ao parágrafo 5. Vamos lá. 1, 2... Lembrando que a segunda parte da questão, então, ela trabalha os parágrafos 9 e 10, né? Vamos à terceira parte. A terceira parte é o parágrafo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Além disso, vou ler de novo. Além disso, a técnica e a ciência demonstraram ser quase impotentes diante de um vírus microscópico que causou a segunda pandemia de grandes proporções dos últimos 100 anos. A pandemia erroneamente chamada de espanhola, que fez milhões de vítimas em todo o mundo, de 1918 a 1920, é um capítulo da história meio esquecido que, de repente e de maneira dramática, voltou ao centro das atenções com a Covid-19. Ficamos surpresos. Nós nunca teríamos pensado nisso. No entanto, fomos tragicamente atingidos como que por um raio lançado por Zeus, Deus do Olimpo. Tá? Vamos lá. O que isso causa no leitor? Ou qual é a intenção do autor? A melhor aqui seria a intenção do autor, né? O que o autor intenciona causar no leitor quando ele coloca essa parte aqui, né? Como um raio lançado por Zeus. O autor, ele tenta causar no leitor a ideia de que a pandemia de Covid-19 é um castigo divino. Algo como um raio lançado por Zeus. Por quê? Porque Zeus faz isso no mito de Prometeu. E ele, o autor, está usando o mito de Prometeu como analogia para construir seu raciocínio. Beleza? Respondi a terceira parte. Certo? Pessoas, é isso então. Veja que nós trabalhamos aí nessas perguntas, né? Essas últimas perguntas foram mais formais, né? Então, do ponto de vista formal, qual é a maneira, o autor, como é que o autor constrói o seu raciocínio, fazendo um mito, né? Fazendo um dualismo, né? Um paralelismo com o mito de Prometeu. Como ele constrói o seu raciocínio, tá? E nós também trabalhamos aí questões de conteúdo, né? Intertextualidade.
Lembrando que quando você for responder uma questão, sempre uma questão de texto, né, de interpretação de texto, vai lá, volta para o texto, frisa as informações necessárias que estão ali nos parágrafos, tá? Usa as canetinhas, né, como eu mostrei para vocês, tá aqui, tá? Usa marca-texto, faz isso mesmo, tá? Conversa com o texto. Quanto mais anotações você fizer no texto, melhor. Porque você está mandando informação para o seu cérebro. A informação é a seguinte: olha, a resposta está aqui. Dentro de todas essas letrinhas que tem aqui, a informação necessária está aqui. Ó. Você vai lá, mostra isso visualmente. Isso é maravilhoso para o cérebro, porque ele consegue filtrar a informação e vai direto ao ponto. Se você não conseguir formular uma resposta, não sei, não consigo, vamos supor que você esteja fazendo uma prova aí, né? Você vai fazer uma prova e você vai interpretar um texto. Não sei como formular a minha resposta. Se você frisar, se você colocar, se você só ligar, falar de uma outra maneira o que o autor falou, se você conseguir ler a informação correta, né, que você precisa para responder, na sua resposta, uma resposta ruim, tá? Uma resposta feita de maneira muito simplória. Como poderia ser? Você reescrevendo o que o autor escreveu. Você frisou as informações do texto. Aí, nossa, eu não sei formular eu mesmo a minha versão disso. Você pega o que o autor falou, muda uma outra palavra, põe na sua resposta e vai ligando as informações. Pronto. Você deu uma resposta razoável. Pelo menos você não saiu do texto. Você pode pecar na sua formulação, na forma, né? Mas o conteúdo tá ali. Porque o que tem que ter na resposta é isso, conteúdo. E, de quebra, você está fixando a informação que você leu no texto ali, que é o mais importante, de longe. Beleza? Então é isso. Durma bem, aproveite a sua vida e beba bastante água. Até mais. Tchau, tchau.